Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e essa é a primeira parte de Relações Fundamentais da Trigonometria. São 12 questões e eu dividi em duas partes. Esta, a primeira parte da questão 1 à questão 6 e a segunda parte da questão 7 à questão 12. Não se esqueça, pessoal, de conferir aqui no meu canal a segunda parte. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou das questões. Então vamos lá! Bom, pessoal, antes de começar, vamos dar uma olhada no que são identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas são igualdades que envolvem funções trigonométricas aplicadas a um mesmo arco. Elas são utilizadas para simplificar expressões e para definir novas funções. Eu deixei aqui 7 identidades trigonométricas para nós darmos uma olhada. Elas são as mais comuns, as que aparecem com mais frequência aí nas questões. E nós vamos utilizar elas para resolver aqui as questões. Então vamos dar uma olhada na primeira identidade trigonométrica. 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 2. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. 3. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, que é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Observe, pessoal, que a tangente de x ela é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. E a cotangente de x ela é o inverso da tangente de x. Ela é o cosseno de x sobre o seno de x. 4. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. 5. Cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. 6. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. 7. Cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x. Bom, pessoal, existem outras identidades trigonométricas, porém, como eu falei, estas são as principais. É muito importante você saber estas identidades trigonométricas, pois elas aparecem aí em várias questões. Outra coisa, pessoal, que é importante prestar atenção é em qual quadrante o ângulo se encontra. Para isso, nós vamos olhar o ciclo trigonométrico para o seno, cosseno e a tangente. Lembrando, pessoal, que no ciclo trigonométrico, este é o primeiro quadrante, este o segundo quadrante, este o terceiro quadrante, e este o quarto quadrante. Então, pessoal, para o seno, o primeiro quadrante ele é positivo, o segundo quadrante ele é positivo, o terceiro quadrante ele é negativo, o quarto quadrante ele é negativo. Agora, para o cosseno, o primeiro quadrante ele é positivo, o segundo quadrante ele é negativo, o terceiro quadrante ele é negativo e o quarto quadrante ele é positivo. Para a tangente, o primeiro quadrante ele é positivo, o segundo quadrante é negativo, o terceiro quadrante é positivo e o quarto quadrante é negativo. Pessoal, é bem simples de você memorizar. Para o seno, é positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, o resto é negativo. Para o cosseno, é positivo o lado direito do ciclo trigonométrico, o resto é negativo.
E para a tangente é positivo a diagonal, da direita para a esquerda. O resto é negativo. É importante, pessoal, você saber isso também para poder resolver aí as questões. Então, agora que nós demos uma olhada nas identidades trigonométricas, e aqui, pessoal, essa propriedade do ciclo trigonométrico, vamos ver aí a primeira questão. Determine o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x, sabendo que cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante. Bom, pessoal, eu quero saber o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. É o que eu quero saber. Então, está dizendo, sabendo que o cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante. Bom, pessoal, o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante, então nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, eu tenho o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, onde este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Então, pessoal, no ciclo trigonométrico, seja no seno, no cosseno e na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Vamos ver aqui. No seno, no cosseno e na tangente. Nós vamos ter o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, no seno é bem simples de memorizar e é importante saber. Ele será positivo na parte de cima do ciclo trigonométrico. Então, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno, ele será positivo na parte direita do ciclo trigonométrico. Então, no primeiro e no quarto quadrante. E na tangente, ele será positivo em uma diagonal, da direita para a esquerda. Então, ele será positivo no primeiro e no terceiro quadrante. O resto será negativo. Portanto, observe que o primeiro quadrante, tanto no seno, no cosseno e na tangente, ele é sempre positivo. Ou seja, pessoal, se o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante, qualquer seja o valor do ângulo x no seno, no cosseno e na tangente, ele sempre será positivo. Então agora, pessoal, eu quero saber os valores da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. A tangente de x ela é o seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente de x ela é o inverso da tangente. Então ela será o cosseno de x sobre o seno de x. O secante de x é 1 sobre o cosseno de x.
E o cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Bom, pessoal, o enunciado já deu o valor do cosseno de x, que é igual a 4 sobre 5. Então, para mim poder descobrir os valores da tangente de x, cotangente de x e cossecante de x, eu preciso descobrir o seno de x. E para isso nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica. Bom, pessoal, é muito importante você lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então aqui eu vou substituir o valor do cosseno de x, que o enunciado deu, e eu tenho condições de descobrir o valor do seno de x. E aí eu tenho condições de descobrir a tangente de x, cotangente de x, cossecante de x e também a secante de x, que o enunciado deu o cosseno. Então, pessoal, está dizendo que o cosseno de x é igual a 4 sobre 5. Portanto, eu tenho seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Eu tenho o valor do cosseno de x. Então, eu vou substituir 4 sobre 5 é ao quadrado, pessoal. Então, eu coloco entre parênteses elevado ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado de x mais, abre parênteses, 4 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado. O quadrado ele é referente a tudo que está dentro da potência, então o numerador e o denominador. 4 ao quadrado é 16 sobre 5 ao quadrado, 25, que é igual a 1. O seno ao quadrado de x, ele é igual a 1. 16 sobre 25 está positivo deste lado do sinal, passa para o outro lado negativo, menos 16 sobre 25. Então, o seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aqui, pessoal, eu tenho uma subtração envolvendo fração, onde, como eu tenho aqui apenas o 25, ele será o denominador comum. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25, 1 vezes 16, 16. Então, o seno ao quadrado de x, ele é igual a 25 menos 16 sobre 25. 25 menos 16 é 9 sobre 25. Inclusive, pessoal, nós podemos já fazer aqui. Eu tenho o seno ao quadrado de x, ele passa de potência quadrada, passa para o outro lado como raiz quadrada, tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, eu tenho que o seno de x ele é igual a raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25. Então, o seno de x ele é igual a raiz quadrada de 9, 3 sobre raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, o seno de x é igual a 3 sobre 5. Agora aqui eu tenho o seno de x e o valor do cosseno de x, que o enunciado já deu. Vamos descobrir a tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Bom, pessoal,
A tangente de x ela é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Então, o seno de x é 3 sobre 5. Sobre o cosseno de x, ou seja, dividido o cosseno de x, que é 4 sobre 5. Vamos apagar aqui. Vou deixar somente aqui o valor do seno de x, que nós vamos utilizar. Então eu tenho 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 5. Eu tenho uma divisão envolvendo frações, pessoal, onde eu vou manter a primeira fração, 3 sobre 5. A divisão ela vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. Então aqui, 3 vezes 5, 15, sobre 5 vezes 4, 20. 15 sobre 20, pessoal, eu consigo simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5, 3, sobre 20 dividido por 5, 4. Portanto, o valor da tangente de x é igual a 3 sobre 4, ou 3 quartos. Então agora vamos ver a cotangente de x, que é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Bom, pessoal, nós sabemos que a cotangente de x ela é o inverso da tangente. Ela também pode aparecer como sendo 1 sobre a tangente de x. Então, eu sei que a tangente de x ela é 3 sobre 4. Então, será 1 dividido por 3 sobre 4, que é igual. Eu vou manter aqui, pessoal, o 1, já que eu tenho uma divisão envolvendo fração. Essa divisão ela vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 3 sobre 4, fica 4 sobre 3. E 1 vezes 4 sobre 3 é 4 sobre 3. Portanto, a cotangente de x é 4 sobre 3, ou 4 terços. Vamos agora, pessoal, ver a secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. Vai ser 1 dividido pelo cosseno de x, o enunciado está dando o valor que é 4 sobre 5. Então aqui, pessoal, como eu tenho uma divisão envolvendo fração, eu vou manter aqui 1. A divisão vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador aqui desta segunda fração. Onde eu tenho 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. 1 vezes 5 sobre 4 é 5 sobre 4. Então, secante de x é 5 sobre 4. Agora, a cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x, vai ser 1 dividido pelo seno de x, que eu descobri que é 3 sobre 5. Então aqui eu tenho uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter aqui 1. A divisão vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador desta fração. É 3 sobre 5, fica 5 sobre 3. E 1 vezes 5 sobre 3, 5 sobre 3. Então, cossecante de x, 5 sobre 3. Ou seja, pessoal, determine o valor de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x, sabendo que cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante. A tangente de x é igual a 3 sobre 4, cotangente de x é igual a 4 sobre 3, secante de x é igual a 5 sobre 4 e cossecante de x é igual a 5 sobre 3. Essa foi a questão.
Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 2. Então, vamos lá. VUNESP. A expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ com seno de θ diferente de 1 é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber a expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. É o que eu quero saber. Então, pessoal, observe que nós temos aqui cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Então, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde eu tenho que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E por que nós vamos utilizar esta identidade trigonométrica? Porque, pessoal, entre as principais identidades trigonométricas, esta é uma das que eu possuo cosseno ao quadrado de θ, que eu tenho condições de isolar aqui e substituir nesta expressão. Então, seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O seno ao quadrado de θ ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o seno ao quadrado de θ. Então aqui eu isolei o cosseno ao quadrado de θ, e agora eu vou substituir na expressão. Cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Sobre 1 menos seno de θ. Menos seno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Observe, pessoal, que nós podemos escrever 1 menos seno ao quadrado de θ desta maneira. Abre parênteses, 1 menos seno de θ, fecha parênteses, vezes abre parênteses, 1 mais seno de θ, fecha parênteses. Por quê, pessoal? Porque, aplicando a propriedade distributiva, 1 vezes 1, 1, menos seno de θ, vezes mais seno de θ, na multiplicação, sinais diferentes é negativo, menos, seno de θ vezes seno de θ, seno ao quadrado de θ, que é o que eu tenho aqui, 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, nós vamos colocar aqui este valor. Abre parênteses, 1 menos seno de θ, fecha parênteses, vezes abre parênteses, 1 mais seno de θ, fecha parênteses, sobre 1 menos seno de θ. Então, agora eu tenho, abre parênteses, 1 menos seno de θ, fecha parênteses, vezes abre parênteses, 1 mais seno de θ, fecha parênteses, sobre 1 menos seno de θ. 1 menos seno de θ e 1 menos seno de θ, corto. Corto, 1 mais seno de θ. Ou seja, pessoal, a expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ
Cosseno de θ é diferente de 1 é igual a 1 mais seno de θ. Vamos agora analisar aqui as alternativas. Alternativa A, seno de θ? Não. Alternativa B, seno de θ mais 1? Sim, pessoal, 1 mais seno de θ ou o seno de θ mais 1. A alternativa correta é a alternativa B, seno de θ mais 1. Bom, pessoal, esta foi a questão onde aqui nós utilizamos esta identidade trigonométrica, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Esta foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 3. Então, vamos lá. PUC São Paulo. Se cosseno de 2x é igual a 0,2, então tangente ao quadrado de x é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber a tangente ao quadrado de x. É o que eu quero saber. Lembrando, pessoal, que a tangente ela é o seno sobre o cosseno. Então, a tangente ao quadrado de x, ela será o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Bom, pessoal, está dizendo que o cosseno de 2x é igual a 0,2. Então, pessoal, o cosseno de 2x, de acordo com as transformações de arco, cosseno de 2x ele é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Que é igual a 0,2. Então aqui, pessoal, nós vamos isolar um dos valores, o cosseno ao quadrado de x ou o seno ao quadrado de x. Vamos fazer aqui o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 0,2. O seno ao quadrado de x, ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais o seno ao quadrado de x. Bom, pessoal, já que eu tenho isolado aqui o cosseno ao quadrado de x, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Por quê, pessoal? Porque aqui nós temos o cosseno ao quadrado de x. E aqui nós temos cosseno ao quadrado de x, que é igual a 0,2 mais seno ao quadrado de x. Nós vamos substituir este valor. Entre aí as principais identidades trigonométricas, essa é que tem a correlação aqui com o cosseno ao quadrado de x. Então vamos substituir valor. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 0,2 mais seno ao quadrado de x. 0,2 mais seno ao quadrado de x, que é igual a 1. Bom, pessoal,
eu tenho aqui seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 2 seno ao quadrado de x, que é igual a 1. O 0,2 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 0,2. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,2, 0,8. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 2. E seno ao quadrado de x é igual a 0,8 dividido por 2, 0,4. Aqui, pessoal, nós podemos manter a potência quadrada porque eu vou substituir na fórmula da tangente ao quadrado de x, onde eu tenho seno ao quadrado de x. Então, agora, nós vamos substituir este valor do seno ao quadrado de x nesta primeira equação para descobrir o cosseno ao quadrado de x, que é cosseno ao quadrado de x é igual a 0,2 mais o seno ao quadrado de x, que eu descobri aqui, 0,4. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 0,2 mais 0,4, 0,6. Novamente, nós podemos manter a potência quadrada, porque eu vou substituir aqui o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos substituir o seno e o cosseno e descobrir a tangente ao quadrado de x. A tangente ao quadrado de x ela é igual ao seno ao quadrado de x, que é 0,4, sobre o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 0,6. A tangente ao quadrado de x é igual a 0,4 sobre 0,6. Aqui, pessoal, nós podemos simplificar multiplicando o numerador e o denominador por 10, para poder retirar aqui a vírgula. Então, 0,4 vezes 10 é 4, sobre 0,6 vezes 10 é 6. A tangente ao quadrado de x é igual a 4 sobre 6. Nós ainda podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. 4 dividido por 2, 2 sobre 6 dividido por 2, 3. 2 sobre 3 não dá para simplificar mais, então, se cosseno de 2x é igual a 0,2, então a tangente ao quadrado de x é igual a 2 sobre 3. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 1 sobre 2. Não. Alternativa B, 2 sobre 3. 2 sobre 3, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós utilizamos a identidade trigonométrica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esta foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 4. Então, vamos lá. Determine o valor de A é igual ao cosseno de x mais tangente de x sobre cotangente de x vezes secante de x, sabendo que seno de x é igual a 4 sobre 5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Bom, pessoal, eu quero saber o valor de A, que é igual ao cosseno de x mais tangente de x sobre
cotangente de x vezes o secante de x. É o que eu quero saber. Então, está dizendo, sabendo que seno de x é igual a 4 sobre 5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Se está dizendo que x pertence ao primeiro quadrante, nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. Onde nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. Lembrando que este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Então, pessoal, se está dizendo que x pertence ao primeiro quadrante, isto significa que o valor de x, qualquer que seja o valor de x no seno, no cosseno ou na tangente, ele será sempre positivo, porque o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, tanto no seno, no cosseno ou na tangente, é sempre positivo. Vamos ver aqui. No seno, no cosseno e na tangente. Onde nós vamos ter o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, é até bem simples de memorizar. No seno será positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno será positivo a parte direita do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o quarto quadrante. E por último, na tangente, será positivo uma diagonal da direita para a esquerda, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. O resto será negativo. Portanto, observe que tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Então, se está dizendo que x pertence ao primeiro quadrante, isso significa que o valor de x ele será sempre positivo, pois o primeiro quadrante é sempre positivo. Então, agora que nós sabemos que o valor de x será sempre positivo, vamos à expressão. A é igual ao cosseno de x mais tangente de x sobre cotangente de x vezes secante de x. Nós ainda conseguimos simplificar esta expressão. Então, A é igual a cosseno de x mais a tangente de x, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Sobre a cotangente de x, que é, pessoal, o inverso da tangente, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x. Vezes o secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. Então, A é igual a cosseno de x mais seno de x sobre o cosseno de x. Aqui nós temos uma soma envolvendo fração, onde o denominador comum será o cosseno de x. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x, mais
Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1, vezes o seno de x, o seno de x. Sobre cosseno de x sobre o seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Bom, pessoal, aqui eu tenho o cosseno de x multiplicando o cosseno de x dividido, então corto. Ficou 1 sobre o seno de x. Então, aqui, como é sobre, nós podemos colocar dividido por 1 sobre o seno de x. A é igual cosseno ao quadrado de x mais seno de x sobre o cosseno de x dividido por 1 sobre o seno de x. Aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração. Então, o cosseno ao quadrado de x mais o seno de x sobre o cosseno de x. A divisão ela vai virar uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador dessa segunda fração. É 1 sobre seno de x, vai ficar seno de x sobre 1, que eu não preciso pôr. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno de x sobre cosseno de x vezes o seno de x. Bom, pessoal, A é igual cosseno ao quadrado de x mais seno de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Aqui nós vamos utilizar propriedade distributiva. Inclusive, podemos colocar aqui entre parênteses. Seno de x vezes o cosseno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. O seno de x vezes mais seno de x é o mais seno de x, seno ao quadrado de x, sobre cosseno de x. Então agora vamos continuar aqui do lado. Então, pessoal, nós vamos substituir aqui nesta expressão os valores do cosseno de x e do seno de x. O enunciado ele já está dando o valor do seno de x, que é igual a 4 sobre 5. Então, nós precisamos descobrir o valor do cosseno de x. Para isso, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica onde o seno de x seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como eu já tenho o valor do seno de x, nós vamos substituir aqui. Seno ao quadrado de x, e o seno de x é 4 sobre 5, então é 4 sobre 5, entre parênteses, elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, abre parênteses, 4 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, sobre 5 ao quadrado, 25, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, aqui, 16 sobre 25 mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x ele é igual a 1. O 16 sobre 25 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 16 sobre 25. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o denominador comum é o 25. Sobre 25. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25, menos 25 dividido por 25, 1, vezes 16, 16. Então, o cosseno
de x é igual 25 menos 16, 9 sobre 25. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Raiz de 9 sobre raiz de 25. Portanto, o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 9, 3 sobre raiz quadrada de 25, 5. Cosseno de x é igual a 3 sobre 5. Então, pessoal, agora que nós temos os valores do seno de x, que é igual a 4 sobre 5, e do cosseno de x, que é igual a 3 sobre 5, vamos substituir na expressão. Vou apagar aqui e deixar somente cosseno de x. Então, nós temos a expressão a, que é igual o cosseno ao quadrado de x, cosseno de x é 3 sobre 5. Então, entre parênteses, 3 sobre 5 elevado ao quadrado, vezes o seno de x, que é 4 sobre 5, mais o seno ao quadrado de x. Então, mais 4 sobre 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Sobre, ou seja, dividido pelo cosseno de x, que é 3 sobre 5. Então, a é igual. Abre parênteses, 3 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 sobre 5 ao quadrado, 25. Vezes 4 sobre 5, mais 4 ao quadrado é 16, sobre 5 ao quadrado, 25. Dividido por 3 sobre 5. A é igual 9 vezes 4, 36, sobre 25 vezes 5, 125, mais 16 sobre 25, dividido por 3 sobre 5. Então, A é igual 36 sobre 125 mais 16 sobre 25. Aqui nós temos uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Para isso, eu vou tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, de 125 e de 25. Então, vamos fazer aqui do lado mínimo múltiplo comum de 25, 125. Bom, pessoal, 25 e 125 dividem por 5. 25 dividido por 5, 5. 125 dividido por 5, 25. 5 e 25 ainda dividem por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. E o 5 é um número primo, ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, é 5. 5 dividido por 5, 1. Portanto, eu tenho 5, 1, 2, 3 vezes 5 elevado à terceira potência. Ou seja, 5 vezes 5, que é 25, 25 vezes 5, que é 125. Então, 5 elevado à terceira potência, 125, que é o mínimo múltiplo comum de 25 e 125. E 125 é o denominador comum dessa minha soma envolvendo frações. Então, eu vou colocar aqui sobre 125. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 125 dividido por 125 é 1 vezes 36. 36 mais 125 dividido por 25 é 5. 5 vezes 16, 80. Dividido por 3 sobre
5. Então, A é igual 36 mais 80 sobre 125 dividido por 3 sobre 5. 36 mais 80, 116 sobre 125 dividido por 3 sobre 5. Aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo frações, onde eu vou manter a primeira fração, então aqui esse resultado, 116 sobre 125. A divisão ela vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador dessa segunda fração. É 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Então, aqui nós já podemos apagar, já substituir o cosseno de x. Vamos continuar. O A, que é igual a 116 sobre 125 vezes 5 sobre 3. Então, vamos multiplicar aqui do lado 116 vezes 5. Cinco vezes 6, 30, deixo 0, vale o 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 5 vezes 1, 5. 580. Então, 580 sobre 125 vezes 3. Vamos fazer aqui do lado. 3 vezes 5, 15, deixo 5, vale 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, 125 vezes 3 é 375. A é igual 580 sobre 375, pessoal. Eu consigo simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5. Então aqui, pessoal, 580 dividido por 5. Eu fiz aqui 116 vezes 5, então 580 dividido por 5 vai ser 116. Sobre 375 dividido por 5, vamos fazer aqui do lado. 375, acho que não tem espaço, então vamos apagar e fazer aqui. 375 dividido por 5. 3 não divide por 5, junto 37 dividido por 5, que é 7. 7 vezes 5, 35. 37 menos 35, 7 menos 5, 2. 3 menos 3, 0. 2 não divide por 5, abaixo 5. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Então, 375 dividido por 5, 75. Ou seja, pessoal, determine o valor de A é igual ao cosseno de x mais tangente de x sobre cotangente de x vezes secante de x, sabendo que seno de x é igual a 4 sobre 5 e que x pertence ao primeiro quadrante. O valor de A é igual a 116 sobre 75. Bom, pessoal, essa questão você precisa saber as identidades trigonométricas da tangente de x, cotangente de x, secante de x, e também é muito importante para resolver a questão a identidade trigonométrica do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Você precisa saber aí para poder resolver esta e outras questões que caem também. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 5. Então, vamos lá. Tangente ao quadrado de x vezes abre parênteses cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses, é igual a seno de x vezes abre parênteses tangente de x
menos tangente ao quadrado de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, eu quero saber se tangente ao quadrado de x vezes, abre parênteses, cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses, é igual a seno de x vezes, abre parênteses, tangente de x menos tangente ao quadrado de x. Fecha parênteses. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, para resolver esta questão, nós vamos desenvolver um dos lados da equação até chegar ao outro lado. Então, vamos começar aqui com este lado da equação. Tangente ao quadrado de x, vezes, abre parênteses, cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses. Nós vamos desenvolver até chegar em seno de x, vezes, abre parênteses, tangente de x menos tangente ao quadrado de x, fecha parênteses. Então, aqui, pessoal, tangente ao quadrado de x vezes, abre parênteses, cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses, eu vou utilizar propriedade distributiva. Tangente ao quadrado de x vezes cosseno de x é tangente ao quadrado de x vezes cosseno de x. Tangente ao quadrado de x vezes menos seno de x é menos tangente ao quadrado de x vezes seno de x. Aqui, pessoal, nós vamos substituir a identidade trigonométrica tangente ao quadrado de x, que é o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x menos tangente ao quadrado de x, é o seno ao quadrado de x, sobre o cosseno ao quadrado de x. Menos o seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, vezes o seno de x. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Aqui, pessoal, nós temos o cosseno de x multiplicando cosseno ao quadrado de x dividido. Então, eu simplifico, fica seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x menos o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Seno ao quadrado de x sobre cosseno de x menos seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Aqui, pessoal, nós podemos abrir o seno ao quadrado de x, que é o seno de x. Inclusive, nós podemos colocar entre parênteses, seno de x vezes, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, sobre o cosseno de x menos o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho seno de x
vezes o seno de x sobre o cosseno de x, menos seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Então eu posso substituir o seno de x sobre o cosseno de x pela tangente de x e o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x pela tangente ao quadrado de x. Porque aqui eu tenho tangente de x é tangente ao quadrado de x. Então eu tenho aqui o seno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x é a tangente de x menos o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x é a tangente ao quadrado de x vezes o seno de x. Inclusive, pessoal, eu posso reescrever isto desta maneira. O seno de x vezes tangente de x menos tangente ao quadrado de x vezes seno de x é o seno de x vezes, abre parênteses, a tangente de x menos a tangente ao quadrado de x, fecha parênteses. Por quê, pessoal? Aplicando propriedade distributiva, seno de x vezes a tangente de x, eu tenho seno de x vezes a tangente de x, e o seno de x vezes menos a tangente ao quadrado de x é menos tangente ao quadrado de x vezes o seno de x. Portanto, observe que a tangente ao quadrado de x vezes, abre parênteses, o cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses, é o seno de x vezes, abre parênteses, a tangente de x menos a tangente ao quadrado de x, fecha parênteses, que é igual ao seno de x vezes, abre parênteses, tangente de x menos tangente ao quadrado de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, para resolver esta questão, você precisa saber aqui aplicar as identidades trigonométricas da tangente ao quadrado de x e também da tangente de x. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 6. Então, vamos lá. Secante de x sobre 1 mais seno de x é igual a 2 sobre seno de 2x mais 2 cosseno de x. Bom, pessoal, eu quero saber se secante de x sobre 1 mais seno de x é igual a 2 sobre seno de 2x mais 2 cosseno de x. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, nós vamos simplificar esta expressão. Secante de x sobre 1 mais seno de x. O secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Sobre, ou seja, dividido por 1 mais seno de x. Que é igual a 2 sobre seno de 2x mais 2 cosseno de x. O seno de 2x. Pessoal, de acordo com as transformações de arcos, o seno de 2x é 2 cosseno de x vezes o seno de x. Mais 2 cosseno de x. Sobre o cosseno de x dividido por 1 mais seno de x.
Aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração, 1 sobre cosseno de x. A divisão vira uma multiplicação. E aqui, pessoal, 1 mais seno de x, quando não tem nada embaixo, é 1. Então, eu vou inverter o denominador com o numerador desta segunda fração. É 1 mais seno de x sobre 1, que vai ficar 1 sobre 1 mais seno de x. Que é igual a 2 sobre 2 cosseno de x vezes seno de x mais 2 cosseno de x. Isto, pessoal, nós podemos escrever de outra maneira, que é 2 cosseno de x vezes, abre parênteses, seno de x mais 1. Por quê, pessoal? Aplicando propriedade distributiva, 2 cosseno de x vezes seno de x, 2 cosseno de x vezes seno de x, 2 cosseno de x vezes mais 1, mais 2 cosseno de x. Então, 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre 1 mais seno de x, 1 vezes 1 é 1 sobre cosseno de x vezes 1 mais seno de x. Então, cosseno de x, aqui nós podemos colocar entre parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais o seno de x, fecha parênteses, que é igual a 2 sobre 2 cosseno de x, vezes, abre parênteses, seno de x, mais 1, fecha parênteses. Aqui, pessoal, nós temos 2 sobre 2 cosseno de x, nós podemos simplificar. Fica 2 dividido por 2 é 1 sobre 1 vezes o cosseno de x, que é cosseno de x. Vezes, abre parênteses, seno de x mais 1, fecha parênteses. Então, pessoal, observe que 1 sobre o cosseno de x vezes, abre parênteses, 1 mais seno de x, fecha parênteses, é igual a 1 sobre o cosseno de x vezes, abre parênteses, seno de x mais 1, fecha parênteses. Portanto, o secante de x sobre 1 mais seno de x é igual a 2 sobre o seno de 2x mais 2 cosseno de x. Essa questão, pessoal, é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós substituímos a identidade trigonométrica do secante de x e as transformações de arco. Seno de 2x é 2 cosseno de x vezes seno de x. É muito importante, pessoal, saber para poder resolver essa e outras questões. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima.